centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje eu quero compartilhar com você um esclarecimento do que é imaginação versus visualização. Bom, eu sei que a gente percebe que muita gente confunde o termo imaginação com visualizar. O que é imaginar e o que é visualizar? A gente teve recentemente a 9ª temporada da série Neville Goddard com Mãe Andrade e a gente fala muito de imaginação quando a gente está falando do tema dos ensinamentos de Neville Goddard, porque Neville Goddard, ele falava muito dessa palavra imaginação. Então ele dizia muito que a nossa poderosa imaginação cria a nossa realidade. Mas o que de fato é a imaginação? Qual a diferença da imaginação para a visualização? Todo mundo que gosta do tema, do assunto, cocriação da realidade, lei da atração, poder da mente, física quântica ou mecânica quântica, metafísica, gosta desse tema e faz um pouco de confusão em relação ao uso desses termos. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: não se prenda às palavras, mas ao entendimento que você permite a sua consciência ter no nível que você conseguir compreender. Então, as palavras, elas são muito traiçoeiras no sentido de que elas podem significar coisas totalmente diferentes dependendo do entendimento da perspectiva de cada um que está ouvindo. Não existe aquilo preto no branco, porque imaginação é isso, visualização é isso, senão você vai estar errando. Eu vejo que isso acontece, acaba que mais atrapalha do que ajuda na sua jornada de expansão. Então procure ter uma atitude descontraída, procure ter uma mente aberta e flexível para ter espaço de realmente compreender, de realmente se permitir compreender, de realmente entender que o mais importante é a sua intenção, mais do que as palavras. Por isso que Neville Goddard falava muito sobre o sentimento ser o segredo, porque às vezes a gente está mentalizando, visualizando, imaginando, seja o termo que você der para as imagens que passam na sua cabeça. Você está visualizando uma coisa, imaginando uma coisa, mas o seu coração está sentindo outra totalmente diferente. O seu sentimento entra em briga com a sua imaginação. E sempre que essa briga ocorre, o sentimento sai vencedor. Por que o sentimento sai vencedor? Porque o sentimento é o recibo vibracional de onde você está na escala de vibrações. A lei da vibração é uma das leis universais que governam o universo, ensinadas ali no livro O Kybalion. E a lei da vibração diz que tudo vibra, nada está parado. E que de acordo com a lei da vibração, tudo é feito de uma única e uma mesma substância no universo. Essa substância, dependendo da vibração em que ela está, ela se transforma em coisas diferentes. Então, quando ela está mais embaixo na escala vibracional, a vibração dela é mais lenta, mais densa e ela se manifesta de uma outra forma. Enfim, gente, então a vibração é que determina a materialização. Então, mais importante do que entender o que é imaginação, visualização, mentalização, é você entender que é a vibração que cria a materialização. Mesmo que você entenda teoricamente o que é imaginação, visualização, aí eu faço direitinho conforme foi ensinado para mim, mas eu não sinto. Aí, como é que pode sentir uma coisa e imaginar outra? Há uma incongruência entre cérebro e coração, entre o chakra aqui do terceiro olho e o chakra cardíaco. O teu coração emana impulsos eletromagnéticos mais poderosos do que o próprio cérebro. Os dois emanam vibrações e a vibração dos dois vai criar a sua realidade. É por isso que sempre os grandes mestres, um deles eu posso citar, que é Rumi, o poeta Rumi, o iluminado, ele tem até um poema dizendo assim: siga o seu coração,
corra sempre nesta direção. Outro que também falava muito sobre seguir o coração, seguir o sentimento, a intuição, era Osho. Ele falava muito: siga o seu coração, independente de qualquer consequência. Confie no seu coração. Então, vários mestres falam isso. Abraham Hicks fala: confia e siga o seu coração. Perceba os seus sentimentos, suas emoções, que são o GPS da sua alma. Outro livro também que fala muito sobre os sentimentos é o livro Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. Ele diz: se você quiser saber se uma coisa é verdade ou não para você, olhe para a forma como você se sente em relação a isso e você encontrará a sua verdade sobre aquilo. Sabe aqueles momentos em que alguém fala algo para você, mas aquilo não entra no seu coração, o seu coração se fecha, seu coração dá um alerta, entendeu? Por que eu estou falando do coração, gente? Porque o coração, ele vai te mostrar em que posição você está na escala vibracional. Então, às vezes, o seu foco pode estar em: eu tenho que saber se eu estou visualizando exatamente com todos os detalhes. Aí você fica ali na teoria, achando que está praticando e está mais preocupado em fazer a ação da visualização de forma correta, achando que é ela que vai criar a sua realidade, e deixa de lado o seu sentimento. Então você está muito racional apenas. Muito racional e não está espiritual e não está intuitivo. Nós precisamos balancear, equilibrar a mente e o coração, o sentimento e a razão, exatamente. Então, quando você visualizar, nunca se esqueça de considerar os seus sentimentos. Como você se sente sobre aquilo que você está visualizando ou imaginando. Então, dito isso, gente, não foca apenas em entender exatamente o que é visualização, o que é imaginação, ok? Porque de nada adiantará você achar que está visualizando, que está imaginando, se você não sentir. Para você saber que uma visualização teve sucesso vibracional, o seu coração é a prova dos 9. O seu coração vai dizer: funcionou. Por que eu sei que funcionou? Porque eu estou sentindo. Então você está sentindo. Cada célula do seu corpo vibra naquela vibração, naquela frequência da tua visualização. Aí você vai saber que de fato você conseguiu vibrar na frequência dos seus sonhos, ok? É por isso que muita gente diz que não consegue visualizar, ou que não consegue, porque não está visualizando o que o seu coração realmente quer. Não está visualizando o que a sua alma está pedindo. Está considerando coisas do mundo externo, levando as limitações e as impossibilidades do mundo exterior para o seu mundo interior. E no mundo interior, que é o mundo da imaginação, o mundo mental, lá dentro, você é Deus criando a sua realidade. Não importa o que disserem para você que é impossível. Você é capaz de imaginar tudo aquilo que você desejar. E aqui é importante você entender também a conexão entre o sentimento e a imaginação, porque era isso que Neville Goddard falava muito. Ele chamava o sentimento de desejo. E aqui eu tenho, um desenho, que vocês sabem que eu gosto muito de desenhar, para que você entenda como que funciona a relação entre visualização, imaginação e cocriação e sentimento. Tudo isso está envolvido, todos esses elementos. Então nós temos aqui, segundo Kaivalho, existe um mundo superior e um mundo inferior, e no meio um mundo mental, como uma ponte entre esses dois mundos, entre o invisível e entre o visível, entre o espiritual e o material, superior e inferior, e no meio existe o plano mental, ok? Então, olha só, tudo que está no mundo inferior ou material
aqui presente de forma visível, tem um correspondente, por isso lei da correspondência no Kaivalho, tem o seu correspondente no mundo superior, no mundo da energia, ou, segundo a física quântica, no mundo da onda de informação. Tudo é onda de informação. Essa onda pode colapsar e virar partícula, se materializar. E isso acontece quando uma ideia, ela entra em colapso da função de onda ela vira partícula. Aquela ideia se concretiza. Então, alguém, para desenhar este pincel, teve que primeiro imaginar a necessidade, ter a ideia, vamos desenhar um pincel. A empresa que trabalha com isso, não sei qual é o nome da empresa, mas a empresa que trabalha com isso imaginou, alguém disse assim, e se a gente criasse um pincel pequenininho para ir junto com o quadro aqui? Assim a pessoa pode fazer pequenas anotações sem necessariamente ter um quadro grande em casa. Pronto! Olha aí que maravilha, que ideia maravilhosa. A partir daí, essa pessoa começou o trabalho criativo de imaginar como seria o pincel. Começou a desenhar na sua mente, usando a sua criatividade, a sua imaginação para dar forma ao pincel no mundo mental. Aí, o que aconteceu? Este pincel saiu da imaginação de alguém e virou aqui um objeto que está na minha mão agora. Absolutamente tudo que está no mundo físico nasceu assim. O visível nasce do invisível. O visível nasce do invisível, ok? Então, se você quer algo no seu mundo visível, material, você precisa aprender a criar isso no mundo mental, com a imaginação, ok? Então, a gente já sabe que a fábrica de tudo que a gente deseja, a fábrica do carro não é a Honda, não é a Hyundai, não é a Ford, não é a Volkswagen, eles não são fábrica de carro. Eles são apenas a materialização de onde o carro foi fabricado, na mente dos engenheiros que pensaram naquele carro. Que coisa maravilhosa, né? Eu fui em um brinquedo lá na Disney, no Epcot, em Orlando, que é um brinquedo que eu não lembro se é junto com a Volkswagen, eu acho que é junto com a Volkswagen, que aí lá você vai na fila para andar nesse carro e lá eles falam exatamente isso. Como que nascem os carros? Aí tem um desenho lá, tipo um holograma que aparece numa tela, os engenheiros pensando e o carro se formando de forma holográfica no plano mental dos engenheiros. E aí o carro sai do plano mental dos engenheiros e vai para a fábrica. Então, olha só, gente, até a Disney está retratando como os carros são feitos. Nasce primeiro na cabeça de um ser humano, um engenheiro, que faz o carro. Depois vai para as fábricas. Então, a fábrica, se deixar a fábrica sozinha lá e não tiver uma mente humana, tendo as ideias, de lá não vai sair nenhum carro. Não sai nenhum carro se não tiver primeiro um pensamento que traga esse carro para a matéria. Assim também na nossa vida, ok? Então, nós temos aqui o nosso correspondente eu superior no plano superior, que é a nossa centelha divina, o nosso eu superior, a nossa magna presença eu sou, né? O poder criativo de Deus em nós. Deus cria universos, galáxias, planetas. Você, como uma semente divina da fonte maior, cria o seu micro-universo. É o macrocosmos e o microcosmos. Você é o microcosmos do macrocosmos, ok? Então, nós temos aqui o nosso eu superior, que tem uma emanação de si mesmo, que é o eu inferior. Só que o eu inferior não é composto só do corpo físico. O corpo físico, se não tiver uma alma, se não tiver um espírito ali dentro dele, uma consciência, ele não vai fazer nada. Você vai dizer, corpo anda? O corpo não faz nada se não tiver conectado à fonte de energia que dá vida e ânimo para ele, anima aquele corpo. Do contrário, é um cadáver, não tem movimentos
autônomos. Então, o corpo está aqui e para representar a porção de consciência que representa o eu inferior, está esse olho aqui. Esse olho, ele representa a conexão, a porção de consciência que forma o eu inferior. O eu inferior sendo a junção da consciência com o corpo e a mente. A mente sendo a janela da alma, a janela através da qual você se conecta, você consegue ver o que está invisível. Se você não tivesse, esta janela, você não iria conseguir ter ideias, você não iria conseguir visualizar. Aí vem a diferença. Então, imagina que a imaginação ou consciência, porque a consciência, gente, tem um outro professor que eu gosto muito, que ele é maravilhoso e ele só ensina Neville Goddard, é um americano, Edward Hart. Eu já indiquei ele no canal outras vezes, inclusive no vídeo anterior que vocês assistiram. Edward Hart é sensacional, tem muito pouco material dele em português, mas ele fala o seguinte, que para ele usa a palavra imaginação junto com a palavra consciência. Neville Goddard, naquele momento, ele estava usando as palavras que estavam disponíveis no vocabulário daquela época. Então, vamos entender que Neville Goddard viveu nos anos de 1929, nos anos 30, 40, 50, faleceu no início dos anos 70. Então, Neville Goddard, naquela época, não tinha tanto uso da palavra consciência como tem hoje. Neville Goddard entendeu na concepção dele que aquela ferramenta, que aquele olho através do qual ele conseguia ver o mundo invisível, era a imaginação. Porque se fala muito que a imaginação, olha, fulano tem uma imaginação muito criativa. Quando a criança fala certas coisas, aí o pai e a mãe ri e diz assim, imaginação fértil. Só que usando o termo imaginação de forma depreciativa, como se não fosse real, não fosse verdadeira. E é aí que a Matrix, que o domínio do mundo físico sobre nós, ele começa a tirar o nosso poder. Quando você pensa na palavra imaginação de forma depreciativa, de forma infantil, como se não fosse real, como se você estivesse alucinando, como se a imaginação fosse loucura, devaneios. É o contrário que é o devaneio. É acreditar que o mundo físico existe independente do mundo espiritual ou imaginado, ok? Então, a imaginação seria como o binóculo, a lupa, através da qual eu consigo enxergar do outro lado. É a ponte de acesso, é uma ferramenta. A imaginação é uma ferramenta de criação. Você acessa o plano da criação com a sua imaginação, que é uma capacidade cognitiva, é uma capacidade da sua mente, é um movimento criativo da sua mente. E a visualização é o que, Mai? A visualização é o acesso que o instrumento imaginação tem ao que já está criado no teu vórtex da criação. Então, o teu vórtex da criação está aqui, plano superior, aonde tudo se cria. Lá no teu vórtex da criação existe tudo que você está sonhando. Se você sonha, é porque você já tem, tá? Então, aqui no vórtex da criação já existe o teu sonho realizado. O Neville Goddard falava o seguinte, que quando você deseja, aí vem aqui o sentimento, tá? O desejo ou o sentimento, eu vou colocar aqui uma seta, desejo, sentimento, tá? Então, aqui, ó, o coração é a porta de comunicação do inferior com o superior e do superior com o inferior. É por isso que quando a gente guarda muita mágoa, muito ressentimento, muitas crenças limitantes, bloqueia a nossa capacidade de ouvir a nossa centelha divina, o nosso eu superior. Porque o telefone do céu
é o coração. Tinha uma música da igreja que falava assim: o telefone do céu é a oração. Então, o telefone do céu é o coração. E é engraçado, né, que a própria igreja nos fez ter medo do nosso coração. Isso por falta de conhecimento dos nossos próprios sentimentos. A gente deixou de se conhecer. E é por isso que o caminho para o céu é para dentro de nós, é o autoconhecimento, é tirar as trevas da ignorância de conhecer a nós mesmos e realmente mergulhar fundo dentro de nós e saber quem somos. E a gente só faz isso usando os nossos sentidos internos. Então, o coração recebe um impulso do desejo, do sentimento de ter algo. E quando esse desejo se torna tão grande e você já está com ele há muito tempo, ele se transforma naquilo que chamamos de sonho. Você começa a sonhar. Sabe aquele desejo que você tem há anos, há meses? Aí quando fala assim, sabe, o carro tá, e você diz assim, meu sonho. Isso significa que faz tempo que você já tem isso no teu vórtex e você não deixa descer. E você não deixa vir para a matéria. O teu carro, a tua casa, a tua viagem, a tua vida, o que você desejar, já é real, já existe. Só que está aqui em forma de onda, esperando para descer. E o teu coração começa a emanar uma mensagem para você, chamando aquilo de sonho. Não é mais um desejo, se transformou num sonho, numa coisa muito maior. Então, o coração recebe a mensagem de que já tem aqui no teu vórtex, em forma de onda, esperando você, aquilo que você deseja. O sonho, ele é a coisa mais real que existe, como diz Escola dos Deuses, né? E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, nem estava planejando isso, mas vou ler aqui porque é sensacional o que o livro Escola dos Deuses fala do sonho, da imaginação. Ele chama, nesse livro Escola dos Deuses, ele chama a imaginação de sonho, tá? Sonho. Por isso que eu digo, não se prenda às palavras, porque se você se prender às palavras, você vai virar um linguista e a única coisa que você vai saber é só a etimologia das palavras e não vai saber o significado oculto mais profundo. Você vai ser versado na letra e não vai entender nada do espírito, ok? Nada de ter rigidez com os termos. Então, olha só como é a sabedoria, né? Quando você está flexível a entender que não há rigidez nas palavras. A forma como Neville usava a palavra imaginação, estudando, você percebe que ele queria dizer consciência, a sua consciência. Aí, a forma como o livro Escola dos Deuses chama a imaginação, ele chama de sonho, que é aquilo que você visualiza, que você mentaliza ou imagina. Que toda vez que você pensa, vem imagens na sua mente daquele desejo realizado. Isso ele chama de sonho e ele diz que isso é a coisa mais real que existe. Esse sonho que você tem dentro de você é mais verdadeiro do que o que você está vivendo na sua vida física. É isso que o livro fala. E ele fala que você só não sabe disso porque você é um Deus em estado de amnésia que esqueceu totalmente o seu poder. E o poder é a imaginação ou a consciência, ok? Então ele diz, aquilo que um ser humano sonha já é realidade. Olha só. Então se você sonha, já é. Por que já é? Porque já está aqui, ó, já está no teu vórtex, aqui em cima. Já está com o teu eu superior. O Neville Goddard chamava isso de homem do céu. Então, aquilo que o homem sonha já é realidade. Precisa somente de um pouco de tempo para que se torne visível. Ou seja, já está no superior, em forma de onda. Só precisa do tempo para que ele se torne materializado, visível. Sonho mais tempo igual a realidade. O sonho manifesta-se por meio do tempo. É a limitação da nossa percepção que precisa de tempo para ver. Então, se você se limita a achar que só existe aquilo que os olhos físicos podem ver e que quando tu usa o teu olho imaginário,
ou a tua consciência, a tua imaginação, para visualizar o que já existe no teu vórtex, você diz que aquilo não é real. Você diz que só é real se eu pegar, cheirar, tocar. Se os teus olhos, que é a tua imaginação, os olhos da tua alma, a tua imaginação, consegue visualizar, entendeu a diferença? Imaginação e visualização. Imaginação, imagina que é o olho do rosto, só que da alma, o olho do teu rosto. E o que eu estou visualizando são as imagens que aparecem diante de mim. A minha imaginação está visualizando, a minha imaginação está visualizando. Compreendeu a diferença dos dois? Ok, então ele está dizendo aqui que o tempo é para o ser humano um verniz mágico que revela aquilo que, de outro modo, permaneceria invisível aos olhos. Então ele diz que já existe tudo que você consegue mentalizar, tudo que você consegue visualizar, já existe no teu vórtex, só que está invisível aos olhos físicos. Não quer dizer que não exista. Atrás de tudo aquilo que vemos e tocamos, para existir, deve haver o sonho. Então, ele diz que o sonho é a coisa mais real que existe. Ou seja, tem que ter uma figura imaginada, sonhada, visualizada, para que se torne matéria. Então, essa é a relação. A imaginação sendo o olho da alma, que você consegue visualizar o que já está aqui. E aí vai. Quando a pessoa, ela fecha os olhos, ou mesmo de olhos abertos, depois que eu entendi que a minha imaginação ou consciência, como queira chamar, ela é os olhos da minha alma, eu consigo visualizar de olho aberto. Eu consigo estar aqui e visualizar. Eu visualizei uma vez já o Arcanjo Miguel. Eu estava deitada na cama, tirando o cochilo da tarde. Eu olhei assim, à minha esquerda na cama, e aí eu vi aquele homem alto, né? Aquela imagem do Arcanjo Miguel que é muito popular. E eu vi de azul, né? O cabelo comprido, meio louro, e ele tinha uma espada azul também na mão e sorrindo para mim. E eu via muito a cor azul na roupa dele, na espada dele, e eu estava de olho aberto. Eu estava visualizando de olho aberto. E aí, claro, né, a mente tenta dizer assim, mas isso aí, sabe, o condicionamento, a crença limitante de que os mundos são separados, o espiritual e o material. Aí eu fui para a internet para procurar se realmente aquele ser que eu tinha visto era o Arcanjo Miguel, se era ele, né? Porque aí a mente vem, onde que o Arcanjo Miguel ia aparecer? Deve estar ocupado em algum outro lugar, mas não é assim. Aí eu procurei, não achei nenhuma imagem na internet. Aí eu disse, vamos deixar para lá. Quando eu abri o Instagram, né, a primeira postagem que apareceu no meu Instagram foi um vídeo da minha amiga Luana Aquino, que é taróloga, astróloga também. Ela estava com um tarô que na frente todas as cartas têm o rosto, o exato rosto que eu tinha visto enquanto eu estava deitada na cama. E eu olhei aquele rosto e digo, esse é o rosto que eu vi. Até a roupa igual, a espada igual, muito igual. Aí aquilo me emocionou, disse, foi uma confirmação da minha centelha dizendo, confia, e você vai começar a visualizar as coisas de olho aberto. Não vai precisar fechar o olho. E eu entendi que era a confirmação de que sim, eu estava vendo. Com os olhos abertos também, eu já visualizei, consegui ver o próprio Neville Goddard de vir me acudir. Isso foi no início da minha jornada. Eu nem tinha toda a profundidade que eu tenho hoje, né, dos anos de estudo. Mas ele apareceu e eu consegui visualizar ele muito bem. Ele falou comigo, ele mandou eu levantar, que não era para ficar me vitimizando no chão, que eu estava chorando, sentada encolhidinha no chão, coitada de mim. Ele foi lá, me deu uma bronca para eu me levantar. Então, a imaginação, ela é o olho que vê, que visualiza, né? Assim como os olhos do meu corpo físico são usados para ver, para visualizar os ambientes, as coisas, o que aparece na TV, o que aparece no vídeo, na tela do meu celular, tudo eu estou visualizando através dos meus olhos. A imaginação é um instrumento através do qual você visualiza o que tem no seu vórtex, ou o que está no mundo, tanto no mundo físico como no mundo não físico. Quanto mais você compreende o poder
sagrado da imaginação, mais você vai começar a ver no mundo físico, além do que está no mundo físico. Aquilo que está no mundo sutil vai começar a aparecer para você. Conforme eu falei que eu vi o Neville Goddard, ele apareceu para mim, ele mandou me levantar, ele disse assim, levanta, não fica aí, você não sabe que você é Deus, cria. Aí ele me botou para cima, mas me puxou as orelhas, né? Bem o jeito dele mesmo. Então, você vai começar a ver pontos de luz, você vai começar a visualizar as coisas que não estão só na matéria. Mas se há uma crença muito enraizada de que você só vai ver o que o teu olho físico pode ver, você deixa de acessar os teus sentidos internos. Então, digamos que a imaginação é o teu olho interno, o olho da tua alma. E não só o olho, mas todos os sentidos. Com a imaginação, você compreendendo ela, você vai acessar a cheiros que não estão lá. Gente, incrível que hoje, antes de gravar esse vídeo, eu tive uma prova do desbloqueio do meu sentido interno de olfato. Exatamente. Então, a imaginação, ela acessa todos os sentidos que a gente acessa com o corpo, só que de forma extrafísica, extracorpórea. Então, por exemplo, você pode sentir um cheiro que não está no ambiente, não existe naquele ambiente. E eu estava exatamente aqui na sala, né? E eu sentindo um cheiro de tinta. Eu disse, gente, estão pintando, estão envernizando, é um cheiro de produto, de pintura. Alguém tá pintando aqui. Aí eu fui e perguntei, amor, você tá cozinhando alguma coisa? Queimou plástico? Tem alguma coisa, algum produto de limpeza? Ele, não, nada, amor, não tem nada. Tava só nós dois na casa. E se ele não fez nada, não abriu tinta, quem fez, né? Olhei dos lados, não tinha ninguém, nem o vizinho, nem nada. E mesmo assim, tava nevando muito forte, né? E muito frio. Não tinha como vinha o cheiro de outro lugar, a casa estava 100% fechada por causa da neve, e eu sentindo aquele cheiro de tinta muito forte. Aí eu lembrei que a minha casa, o meu apartamento, que eu chamo de Estela, que tem um carinho muito especial, no Brasil, em Brasília, está sendo pintado. E naquele momento eu me senti num apartamento. Eu estou aqui, o apartamento está sendo pintado e ele estava de fato naquele mesmo momento, enquanto eu estava nos Estados Unidos, sentindo o cheiro de tinta, o meu apartamento no Brasil, em Brasília, estava sendo pintado. Naquele exato mesmo momento, sincrônico. E eu fiquei rindo, conversando com o Elcio e o cheiro de tinta continuou. E falei pra ele, né, amor, eu tô sentindo cheiro de tinta, estão pintando nosso apartamento, né? Ele estão pintando, estão lá pintando, estão lá reformando. Aí, gente, eu sabia, não me impressionou, eu sabia que era. Senti cheiro de baunilha para representar a presença da minha centelha divina comigo. Então, tudo isso é acessado através dos sentidos internos. Esses sentidos internos são acessados por aquilo que Neville Goddard chamava de imaginação. Tanto que ele falava que quando você estiver imaginando, usando a sua poderosa imaginação, sinta o cheiro, sinta a textura, ouça o som, né? Sinta, olhe, veja, escute, sinta o gosto da comida que você está visualizando. Tudo isso é possível ser acessado através da imaginação. Então, a imaginação é a janela de conexão entre o visível e o invisível. E a visualização é o que eu vejo que está lá em cima. Então, quando a pessoa começa a visualizar ou a imaginar, usando a sua imaginação, ela pensa que ela está criando. E isso daí, gente, que eu vou falar para você agora, mas ela não está criando, porque já foi criado. Exatamente. Você pensa que aquilo é inédito. Você pensa que o que está na tua cabeça, naquele momento que você está imaginando, aquilo não é você que está fazendo, que está criando, mas não é. Você está visualizando o que já existe. Existe aonde? No teu vórtex. E quem fala muito isso é a Abraham Hicks. Esse é o livro onde explica muito bem sobre essa questão da imaginação, do sentimento, que é o vórtex. O vórtex, aonde a lei da atração e todos os seus componentes
estão alojados de forma cooperativa. Então eles falam que nesse livro que existe esse local, e quando você começa a imaginar, você visualiza, você acessa imagens que já estão disponíveis para você. Então quando você deseja, você pensa que aquilo não existe, que você tem que criar. Esse que é o problema. Você pensa que você tem que ir lá e criar, mas você não vai criar. Você só vai acessar o que já existe. Quando a gente chama de... Por isso que eu digo, não fique aficionado com palavras, porque se você ficar aficionado com palavras, você vai se tornar um erudito, pode até se tornar um erudito, você vai se tornar uma pessoa letrada, porém você vai se tornar uma pessoa versada na letra e não vai entender nada de espírito, não vai entender nada de flexibilidade da consciência, porque as palavras não são suficientes para expressar o que existe além da matéria. Palavras são pobres formas de comunicação. Os seres mais avançados e evoluídos não usam palavras. Eles leem vibrações, onde não há necessidade alguma de um diálogo oral. Não há palavras. Há uma telepatia, há uma conexão, há uma interpretação de energia sem uso de palavras. Ok? Então não fique desesperado, porque se você ficar desesperado com as palavras, você vai dizer assim, mas o Neville Goddard falou em imaginação, e já o outro fulano fala consciência, entendeu? E já no livro Escola dos Deuses, eles falam de sonho, que o sonho é real. Em outro lugar eu vim falando que deixa de sonhar, aí você vai ficar enlouquecido, tentando conciliar o que não se conseguia, porque palavra não é uma forma eficaz de comunicação. Ok? Você vai entender isso conforme você se conecta com o teu coração, com a tua centelha divina. Então você começa a, no seu coração, sentir a vontade de ter aquilo. Só que no teu coração, quando você recebe um desejo, não é teu, é da tua centelha. Por isso que Neville Goddard falava que veja os seus desejos como as palavras de Deus para você, ou a vontade de Deus para você. Você pensa que o teu desejo, ele surge do nada, de você. Não. Eles são apenas uma notificação, um WhatsApp de Deus dizendo, já tem isso aqui para ti, vem buscar. Sobe aqui para buscar, só que você quer que desça, mas não vai descer. Você que tem que subir para o vórtex. Como é que eu subo para o vórtex? Elevando minha vibração à frequência igual do meu vórtex da criação, que é onde está o que eu desejo. Já existe. Então, quando eu começo a imaginar, eu estou imaginando, usando a minha ferramenta de imaginação, e aí eu só assisto. Abraham Hicks fala isso, que vocês pensam que vocês estão criando as imagens, mas vocês não estão. Vocês estão na frente da tela de uma TV assistindo o filme passar. Exatamente. Você está na frente da tela de uma TV assistindo o filme passar. Esse é o pulo do gato para você fazer uma visualização de sucesso, ok? Ou uma imaginação de sucesso. A imaginação é o olho, é a ferramenta que você usa para visualizar. A visualização acontece quando você está conectado com a sua imaginação, consciência. E aí, na hora que você está lá, de olhos fechados ou abertos, porque você consegue visualizar de olhos abertos também, e aí vai começando a aparecer imagens. Aí o que acontece que as pessoas não conseguem visualizar? Porque elas pensam que elas têm que criar. Aí aparece um negócio, a imaginação mostra para ela ali uma imagem. Aí ela diz, mas um barco? O que tem a ver um barco? De onde que veio um barco? Aí ela fica lá atrapalhando a centelha dela de mostrar a imagem para ela. Deixa o cabeção de lado e confia no coração. Deixa aparecer as imagens que vierem e assiste. Depois você anota para entender. No momento não tente decifrar, não tente racionalizar, não tente entender. Só fecha teu olho e deixa que as imagens venham. Essa pessoa, um barco? Um barco para quê? Eu nunca pensei num barco. Deixa a imaginação te mostrar. Deixa que a visualização ocorra sem que você interfira nela. Essa que é a diferença. Aí Abraham fala que as pessoas visualizam achando que tem que criar. Peraí, deixa eu visualizar. Aí faz uma força. Não, peraí, eu vou visualizar o carro. Sim, eu quero uma Jeep Compass.
Não, mas não dá Jeep Compass porque é muito caro, eu não vou ter dinheiro para isso. Então tá, vamos lá, HB20. Um HB20, mas o HB20 vermelho, azul, qual que é o... não, sabe de uma coisa, HB20 ainda tá muito caro para mim. Vamos fazer o seguinte, bora começar com Fiat Mobi mesmo. Um Mobi, tá bom, um Mobi vermelhinho. Aí a pessoa vai... Viu como tá errado? Visualizando errado. Tá visualizando tudo errado. Porque você tá sendo conduzido pela limitação do eu inferior. Do eu inferior. Você tá achando que a limitação que teu corpo tem, ele vai ter aqui em cima, teu eu superior não é limitado igual o corpo físico, não. Você não vê meios, mas o eu superior vê de 30 a 40 meios e forma que o Jeep Compass, que é o que você realmente quer, pode chegar até você. Aí você fica se diminuindo, depreciando seu desejo, porque acha que é muito. Aí você quer visualizar uma mentira, por isso que você vai para visualização e não consegue ter sucesso. Porque tá querendo visualizar o que o teu coração não quer. Teu coração quer a Jeep Compass, é ou não é? Teu coração não quer o Fiat Mobi. E nem o HB20. É só um exemplo, tá, gente? Entendeu? Quem nunca passou por isso? Me conta aqui nos comentários se você já não teve esse drama na hora de visualizar. Aí você vai visualizar, ai, mas como? Como que vai vir? Ai, eu vou visualizar 10 mil reais, 10 mil reais, mas eu não tenho ideia de como que vai vir. Não é, essa é a hora de você querer saber como. Como não é com você. Você só tem que acessar o que já está no teu vórtex. Então, uma dica que eu deixo aqui para você é o seguinte. Senta, né? Faz uma respiração e diz assim, coloca uma intenção. Ao fechar os seus olhos, coloca uma intenção. Vou usar minha imaginação para visualizar o que eu tenho dentro do meu vórtex. Ou qual, você quer comprar um carro? Então diz, qual carro eu tenho dentro do meu vórtex? Me mostra, centelha. Aí você deixa as imagens começarem a aparecer. Se aparecer um trator, não questiona. Ah, mas eu não quero dirigir trator, mas eu pedi um carro. Não questiona. Só assiste o que vai vir para você. Você está acessando o vórtex. Você não imagina que você pode estar acessando a imagem de um futuro que você nem sonha, mas a tua centelha já sabe que você vai chegar lá, entendeu? Aí, de repente, daqui a alguns anos, você vai ter um trator mesmo, porque você vai ter uma fazenda. Você não sabe, entendeu? Como a vida ocorre no poder do agora, você vai recebendo o que você precisa pro agora. E aí, só assiste. Seja o observador. Não questiona. Apareceu uma árvore. Deixa, mas eu tô querendo visualizar um carro e tá aparecendo uma árvore. Deixa a árvore aparecer. Deixa as imagens. Isso é visualização. Você está visualizando uma árvore, mas você queria imaginar o carro, mas apareceu uma árvore. Deixa que a imaginação, a visualização continue ocorrendo e aí você vai assistindo. Aí daqui um pouco você vai conectar. Já teve alunos que começaram visualizando uma coisa e terminaram em outro lugar totalmente diferente do que aquilo que eles começaram. Porque deixaram que as imagens fluíssem. Então, você está acessando o que já tem para você no Vórtex. Faz o teste. Se tem problema financeiro e preocupação com dinheiro, senta, respira fundo e diz, minha centelha divina, eu desejo agora usar a minha imaginação, eu escolho agora usar a minha imaginação para acessar o que eu tenho de dinheiro no meu Vórtex. Aí você deixa as imagens virem. Não tenta produzir as imagens, você só está assistindo. Esse que é o problema das pessoas que não sabem visualizar. Elas acham que elas têm que criar as imagens. E aí você se frustra, porque você não tem a mente preparada para isso. Por quê? Quando você tenta visualizar usando a mente do teu eu inferior, ela é limitada. Aí você começa, o teu coração pede a Jeep Compass, e o cabeção limitado do eu inferior vai dizer, fica na HB20 mesmo, que é mais barato, né? Você não tem condição da Jeep Compass, não. É isso que vai dizer, né? Para você. Mas você vai para dentro da tua visualização, da tua imaginação, do teu vórtex, para se divertir, para sentir o teu desejo realizado, sem necessariamente a obrigação de ter que manifestar. Você faz a sua parte, que é entrar no mundo superior e deixar que o teu eu superior faça parte dele.
que é trazer para o mundo físico, para o mundo visível, aquilo que você acessou no mundo invisível. Então você entra lá para elevar a tua vibração, a frequência do teu vórtex. É só para isso que você visualiza. Você não visualiza para co-criar, ainda que a gente use esse termo, essa expressão. Mas você visualiza para vibrar na frequência do teu sonho, acessando o que já tem lá, o que já é real, e deixando que, com esta conexão, com essa harmonia vibracional com o seu sonho, o teu eu superior tem espaço para trazer para você, pelo caminho de menor resistência, tudo aquilo que você deseja. Uma vez que você compreende como é a relação entre a imaginação, a visualização, o teu vórtex e o mundo físico, você se torna o mago da sua vida. Você consegue entender qual é o teu trabalho, qual é o trabalho da centelha, qual é o trabalho do universo, e cada um faz o que tem que ser feito. Você não exige da sua mente mais do que o que ela pode. E aí você confia, descansa que você fez o seu trabalho, você atingiu a vibração e agora é com a lei da atração. Assim vive um mago, aquele que realmente sabe que a sua mente cria a sua realidade, que a mente é a causa, que a vida é o efeito. E se você gosta desse tema, gosta muito desse tema, eu vou estar lançando agora uma mentoria, é uma mentoria exclusiva, uma turma única. Até o momento eu nunca tinha feito algo assim, para a gente apenas focar na prática da imaginação com visualização criativa, para que você possa co-criar a vida dos seus sonhos, aprendendo a usar essa ferramenta de criação da realidade, com base nos ensinamentos de Neville Goddard e do Kybalion, usando o embasamento das leis herméticas para você entender como que a lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração e os ensinamentos criativos de Neville Goddard sobre a imaginação podem fazer com que você se torne o mago da sua vida também. Eu vejo muita congruência nessas duas ferramentas, nesses dois livros, e eu também, claro, lá durante a mentoria, eu vou explicar o meu jeito prático e o meu jeito pessoal de usar esses ensinamentos para criar minha realidade, para, enfim, visualizar, confiar, soltar e realizar, tá bom? Então, eu vou deixar o link para a mentoria Oficina da Imaginação aqui embaixo. Serão 8 encontros divididos em 2 semanas. Então, por 2 semanas direto, a gente vai estar junto numa turma bem pequena. Para se inscrever, você preenche uma ficha, tá bom? De pré-inscrição, explicando direitinho por que você quer participar, colocando seus dados lá, e aí você aguarda o retorno meu e da minha equipe, porque a gente está lendo todas as fichas. Nós já temos aí de fichas de pessoas interessadas em participar de uma mentoria com a gente, mais de 500 fichas até esse momento. Então a gente já está lendo tudo, já entramos em contato com alguns selecionados, tá bom? Porque realmente é uma turma bem pequena, pouquíssimas vagas, para não perder a característica de mentoria. Então é uma forma de ficar bem pertinho de mim, de me perguntar e de eu estar com você ali no dia a dia, ó, no celular, dentro do nosso grupo no Telegram, onde você vai perguntar e eu mesmo vou responder, eu, minha equipe. A gente vai estar junto lá, mas com certeza eu estarei à disposição de quem estiver na mentoria. Tá aqui embaixo o link para você fazer a sua pré-aplicação, e depois que você fizer a sua pré-aplicação, esperar o nosso retorno, tá bom? Quando você receber o retorno, vai ser lá no seu WhatsApp, a gente vai enviar uma mensagem para você e o link com mais informações sobre como se inscrever para essa mentoria. Mas corre, porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, se já vai ter passado de uma forma ou de outra. Se já você está assistindo esse vídeo e já passou o prazo das inscrições, não tem problema. A ficha vai estar aqui embaixo para você preencher e futuramente numa lista de espera, quando a gente tiver uma nova turma de mentoria com a Mai, você com certeza vai ser avisado, notificado, tá bom? Então, um beijo da minha centelha para a sua e eu vejo você no próximo vídeo ou lá dentro da Oficina da Imaginação. Até mais!